Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos colocar nossa vida em ordem? Sim, mas antes uma charadinha, tá bom? O que é que o livro de matemática diz para o livro de história? Vou colocar um tempinho para vocês pensarem, tá bom? Começando agora. Pronto, o primeiro ano, o tempo acabou. E aí, o que será que é? Vamos ver a resposta? Então, o livro disse assim, o de matemática para o de história. Não me venha com história, que eu já estou cheio de problemas. Então, é uma brincadeira com os conteúdos presentes tanto no livro de história, né, que a gente estuda a história das coisas, como nos livros de matemática, que a gente encontra muitos probleminhas matemáticos, tá bom? Muito, muito, muito interessante. Agora sim, bora? Sim, então vamos lá. Peguem a apostila de história, abram no capítulo 2, lá na página 10 e na página 11. O que a gente vai estudar nesse capítulo, primeiro ano? A gente vai ver nesse capítulo 2, cujo tema é a história da minha escola, que escolas também têm uma história, né? E que fazem parte da história das escolas a data que ela foi criada ou a data que ela começou a funcionar, faz parte da história das escolas. As pessoas que pensaram, né, que idealizaram o funcionamento dela, faz parte da história de uma escola, as modificações que elas sofreram com o tempo, tá bom? E a gente vai ver tudo isso aqui nessa parte. Mas para começar, né, a gente tem sempre as nossas bolinhas que a gente analisa em relação à imagem aí da página 10 e da página 11. Então, para iniciar, converse com o professor e os colegas sobre as imagens que vocês vão responder para o adulto que está aí. E depois, na hora da correção, a gente confere, a gente conversa um pouco sobre essas bolinhas, tá? Então, analisa bem essas imagens. Olha, nós temos 4 situações bem diferentes aqui, né? Que são de escolas. Observa bem. Na primeira bolinha fala assim, ó. Que escolas são parecidas com a escola em que você estuda? Então, vamos pensar aqui. Nesta página 10, a gente tem 2 escolas. Uma escola que a gente olha a criança aqui, a gente já sabe que é uma escola indígena, né? E se a gente olhar no fundo, a gente vê também, a gente pensa que isso daqui é o quê? As paredes são feitas com palha e o teto também. E aí, essa imagem parece com a nossa escola? Vamos para debaixo. Nessa escola, se a gente olhar aqui bem, é uma escola bem tecnológica, né? Onde as crianças não estudam com cadernos ou apostilas, elas usam recursos um pouco mais avançados, né? Que é o tablet ou o iPad. E aí, primeiro ano, você acha que esta escola se parece bastante com a nossa? Agora vamos pensar na próxima. Observe aqui, olha aqui, nós temos aqui uma estrutura diferente, né, que parece bem parecida com a nossa, as paredes, as janelas. As crianças estão sentadas, olha bem aqui, elas estão usando um caderno. E aí, primeiro ano, essa daqui se parece um pouco mais com a nossa escola? Vamos ver a próxima? Olha aqui a última. Essa daqui também é bem interessante, né, primeiro ano, ó. A gente nota nesta última imagem da página 11 que as crianças estão sentadas em carteiras também. Claro que não estão em duplinhas igual aqui no primeiro, mas a gente nota que eles estão copiando do quadro, né, de uma lousa, que parece bastante com a nossa também. O que muda aqui é o quê? A parede, né, as janelas.
Mas se a gente fosse pensar bem, qual das escolas que se parece mais com a nossa? As escolas da página 10 ou as escolas da página 11? E aí? Fácil, né, primeiro ano? E aí na segunda bolinha fala assim, ó. O que você acha que as escolas mudaram ao longo do tempo? E aí, primeiro ano? Será que a escola era só para meninos? Ou será que a escola era para os dois? Será que a escola, olhando aí na imagem, ela era tão tecnológica como é hoje? E aí, primeiro ano? Tenta pensar aí um pouco. Vocês acham que a escola mudou no quê com o passar do tempo? Próxima bolinha. Você se diverte na sua escola? O que você mais gosta de fazer? É muito fácil, né, primeiro ano? Essas 3 bolinhas. A gente, em algum momento desse ano, a gente já conversou sobre isso. Tenta relembrar. Tá muito fácil, tá bom? Agora sim, bora para as próximas páginas? Sim, então vamos lá. Na página 12, na página 13, a gente vai começar a falar sobre a fundação das escolas, que é quando a gente que todas as escolas têm um momento em que ela foi criada, né? Onde tudo teve um início, que é a fundação, quando ela se iniciou. A gente vai falar sobre isso nessa parte. Logo em seguida, a gente vai conhecer a história de uma escolinha especial, que é a escola muito importante aqui no Brasil, que é a escola, o colégio, aliás, Pedro II. Então presta bastante atenção, tá bom? A fundação. Cada escola tem uma história diferente. Algumas foram fundadas por pessoas religiosas, outras foram criadas pelo governo. Existem escolas públicas, que são a maioria das escolas do país, e as escolas que pertencem a uma empresa ou a um grupo de pessoas. Então, assim, olhando e pensando naquilo que a gente já conhece, aqui em Mauá tem um monte de escola que foi fundada por pessoas religiosas. Quais são? Aquelas que têm um cunho religioso, né? Cristão ou católico. Aqui tem em Mauá o Colégio Batista, o Colégio Adventista, que ensina uma fé, né? O Colégio Monsenhor. A gente tem as escolas criadas pelo governo, que são a maioria do país, que são aquelas públicas, ou seja, onde as crianças, as pessoas podem estudar sem a necessidade de pagar. Tem aquelas escolas que foram criadas por uma empresa, né? A gente tem aí uma muito famosa que é o SESI. A gente tem também uma que não fica aqui em Mauá, mas também que é muito famosa, que se chama Termomecânica. E tem aquelas escolas que são formadas por um grupo de pessoas, que é o nosso caso, né? Que foi criado através de um grupo familiar, a dona Cleide, o senhor Wilson. Isso daqui vocês vão ouvir, aliás, daqui a pouco. Então, não existe, primeiro ano, só um tipo de escola. Existem vários tipos e cada escola pode ter sido fundada de maneiras diferentes, tá bom? E aí, no Interpretando, a gente vai conhecer aqui, igual a Pro falou, a história de um colégio muito famoso, um colégio gigante, que é o Colégio Pedro II, que fica lá no Rio de Janeiro. Presta bastante atenção, tá bom? Conheça a história do Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II foi fundado no dia 2 de dezembro de 1837. Nossa, muito tempo atrás. Na cidade do Rio de Janeiro. É uma das escolas públicas, ou seja, onde as pessoas não precisam pagar para ter um ensino, mais antigas do Brasil. Atualmente, cerca de 13.000 alunos frequentam essa escola e ela conta com
14 prédios, nossa, distribuídos por bairros do Rio de Janeiro, de Caxias e de Niterói. Pensa, primeiro ano, quando ele fala assim, ó, que é uma escola que tem 14 prédios, imagine o método com 14 vezes maior do que ele é. Conseguiram imaginar? É muito, muito, muito grande esse colégio Dom Pedro II. Aí fala assim, ó, Bernardo Pereira Vasconcelos, membro do governo do Brasil, na época, propôs a criação do colégio com o nome de Imperial Colégio de Pedro II, em homenagem ao príncipe que fazia aniversário no dia 2 de dezembro. Olha só. Então, aqui nessa parte está falando assim, que esse colégio, que é público, ele foi destinado, aliás, ele foi criado para homenagear Dom Pedro II, tá? Inclusive, ele foi construído, né? Começou a funcionar, aliás, no dia 2 de dezembro, cujo o dia e o mês é o mesmo do dia do nascimento de Dom Pedro II. Olha só que legal, foi uma homenagem. E aí na página 13 está falando ainda mais sobre esse colégio de Pedro II. Ó. Ao longo do tempo, várias reformas modificaram o prédio da escola. Claro, ele é antigo, né? Se não sofresse essas modificações, talvez fosse até perigoso, né? Porque as coisas vão ficando um pouquinho mais fracas. Então, tem que ter sim uma reforma de vez em quando, ainda mais num colégio tão grande e antigo. E essas reformas modificaram o prédio da escola e permitiram o aumento do número de alunos. Até 1927, presta bastante atenção, apenas meninos estudavam no colégio. A primeira aluna foi Ivone Monteiro da Silva. Antigamente, primeiro ano, a sociedade era um pouco machista, né? As mulheres elas não tinham o poder que elas têm hoje. As mulheres elas cresciam somente com o intuito de cuidar da casa, casar, cuidar da casa e ter filhos. Só isso. Elas não entendia-se, né, que elas não tinham esse direito de estudar. E que é um direito que, aliás, que é uma coisa muito feia de se pensar, né? Então, até 1927, ou seja, quase 100 anos, né, depois da construção desse colégio, foi que se teve a primeira aluna menina. Pensa, primeiro ano, pensa. E aí, escuta bem, durante muito tempo, os alunos podiam morar no colégio. Sabe aqueles filmes que mostram os alunos morando no colégio? Então, aqui no Brasil, esses alunos também podiam morar nesse colégio Pedro II, porque ele era muito grande, né? Além de estudar, essas pessoas que iam estudar lá, elas podiam fazer as refeições e dormir lá. Uma das atividades mais animadas que tinha nessa escola eram os ensaios da banda de trompete e cornetas. Olha só que legal. Os alunos também jogavam vôlei, basquete e futebol. Nossa, essas atividades físicas aqui parecem bastante com o que vocês fazem na aula da Protamires, né? Desde antigamente já tinha-se, então, essas práticas de atividades físicas. Outra atividade importante era a horta, mantida pelos alunos. Os produtos eram utilizados nas refeições e vendidos à comunidade. Então, além de eles fazerem aulas de música, né, que eles tocavam tambores e cornetas, além deles terem a prática de atividades físicas, eles também tinham uma horta bem grande lá, que eles plantavam, colhiam, comiam desse alimento que eles plantavam
e o que restava eles vendiam para as pessoas que moravam perto. Olha só, é muito grande esse colégio, primeiro ano, muito grande. Então, depois que ele sofreu a reforma, ele ainda conseguiu comportar ainda muito mais estudantes. Muito interessante. E logo abaixo tem a bolinha da conversa, que a gente vai conversar sobre essas questões no momento da correção. Mas eu quero também que vocês respondam aí para o adulto que está aí com vocês, tá bom? Então vamos lá. Converse com o professor e os colegas sobre as questões. Primeira bolinha, o que mais chamou a atenção na história desse colégio Pedro II? Para mim, primeiro ano, com certeza foi o fato de que antigamente não se estudavam meninas, só meninos. E para vocês, o que vocês acharam de mais interessante aí? Responde para o adulto, tá bom? Na segunda bolinha fala assim, ó, as semelhanças entre a escola que você estuda e o colégio Pedro II? Pensa bem nas coisas que eles fazem. Tenho certeza que tem alguma coisa aqui que eles fazem que vocês fazem também. E na última bolinha você está perguntando assim, ó, você conhece a história da escola que você frequenta? Ah, primeiro ano, eu tenho certeza que eu sei essa resposta. A resposta para a maioria de vocês é não, que vocês não conhecem, né? Mas não tem problema, porque a prova vai falar agora com vocês, tá bom? Coloque então na página 14. Nesta página aqui, fala assim, ó, com a ajuda do professor, pesquisem informações sobre a história da escola que vocês estudam. Então, assim, eu vou contar, presta atenção, a história do colégio e conforme a prozinha for falando, eu quero que vocês prestem atenção, porque a maioria dessas perguntas vai cair certinho que a Pro tá falando, então presta atenção que a Pro vai contar a história do colégio, tá bom? Vamos lá então. O nosso colégio se chama Colégio Método, né? E esse nome Método, ele não foi escolhido à toa. Eu estava conversando com a dona Viviane a respeito disso antes de eu contar essa história para vocês. Ela disse assim que o colégio método se chama método porque tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa ter uma técnica, né? A gente precisa ter um plano para tudo que a gente vai fazer na vida. Então, a gente precisa ter um método para solucionar alguma coisa sempre. Então, esse nome método foi pensando nisso, que tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa tentar uma solução, um método. Foi o que ela me disse, eu achei muito interessante. O nosso colégio, ele iniciou as atividades há muito tempo atrás, né? Ele começou então a funcionar em fevereiro de 1996. E ele atendia, ele proporcionava um ensino, primeiramente, olha só que interessante, para aquelas pessoas que por algum motivo ou outro não conseguiram completar os estudos, né? Hoje a gente fala que é o EJA, Educação de Jovens e Adultos, mas antigamente era se chamado de ensino de suplência. E também o colégio, além de dar aulas, né, ensinar essas pessoas que não conseguiram completar os estudos, também tinha o fundamental. Antigamente o ensino fundamental falava-se que era da primeira série até a oitava série. Hoje a gente conhece como anos, né? Do primeiro ao nono ano é o que a gente tem hoje. Aí, primeiro ano, o tempo foi passando, e tínhamos então, lembra? O ensino de suplência e o ensino fundamental só. Aí, em 1998, foi quando a dona Cleide e o senhor Wilson colocaram então o ensino médio. E aí tiveram então que tirar, eles viram que não tinha então a necessidade de ter aquele ensino
de suplência, não era mais necessário, porque a demanda para as outras séries estava sendo muito alta. Então, esse ensino de suplência acabou sendo encerrado, né? E aí, a gente tem, então, desde 1998, o modelo que a gente tem até hoje, que é atender o ensino fundamental e o ensino médio. Aí, primeiro ano, o colégio ele foi pensado, então, igual a Pro falou, pela dona Cleide, que todo mundo conhece, né? Que é a diretora. E também pelo esposo dela. Vocês não chegaram a conhecer o esposo dela, mas o nome dele era o senhor Wilson. E ele que era o diretor. Ele foi por muitos e muitos longos anos o diretor de lá do colégio. Vocês hoje conhecem o diretor Haroldo, né? Que ele ficou no lugar do pai dele. E o senhor Haroldo, ele cresceu vendo como funciona o colégio. Por isso, é muito comum a gente ouvir por aí afora que o colégio Método é um colégio familiar. Porque começou com a dona Cleide, o senhor Wilson e o Haroldo, né? E também a gente escuta que é um colégio familiar, porque não é um colégio muito grande, é um colégio de porte pequeno, e as pessoas que estudaram lá agora estão colocando os filhos, os sobrinhos. É muito interessante, né? E é isso, primeiro ano. É isso que a gente sabe sobre o nosso colégio. Então, que ele se chama método, porque tudo que a gente vai fazer na vida a gente precisa de uma solução, de um método, né? A origem. E aí, primeiro ano? Qual a origem? Vocês já sabem. A gente sabe que ele foi fundado em fevereiro de 1996 pela dona Cleide e pelo senhor Wilson. Depois, o senhor Haroldo virou diretor e é conhecida como uma escola familiar, porque os ex-alunos que estudavam no colégio agora estão colocando também os seus filhos lá. É a história resumida do nosso colégio. E aí, primeiro ano, quem pegou a história, quem ouviu a história, vai conseguir responder estas questões. Presta bastante atenção aqui, tá bom? Com a ajuda do professor, pesquise informações sobre a história da escola que você estuda. Questão 1. Qual é o nome da escola que você estuda? Fácil. Questão 2. Qual é a origem do nome da escola? Fácil também. Por que se chama método? Questão 3. Quando ela foi fundada? Fácil também, que a Pro acabou de falar. Questão 4. O prédio da escola já passou por transformações? Se sim, quais? A gente já viu, né, primeiro ano, que a escola sofreu sim modificações. Vocês, inclusive, estavam lá neste momento. Quais foram as partes do colégio que mudaram? Fácil. E na questão 5 fala assim: quais são as principais atividades realizadas pelos alunos lá no Colégio Método? Então, pensando no primeiro ano nas rotinas que vocês fazem, o que tem lá no colégio? O que vocês fazem lá quando vocês chegam? O que vocês fazem lá, por exemplo, quando vocês chegam aí de sexta-feira? Nessa questão, eu quero saber a rotina que vocês têm, tá bom? Muito fácil. Fácil demais. E aí, na página 15, fala que cada um tem a sua função. E a gente já viu isso em geografia, né? Mas vamos ler aqui, página 15. Cada um tem a sua função. Na escola, cada um tem uma função. Os alunos estudam e podem colaborar com algumas atitudes, como jogar o lixo nas lixeiras, e dessa forma eles podem contribuir também para manter a escola limpa e organizada. Existem ainda os diretores, coordenadores, professores, funcionários da limpeza e entre outros. Todos eles têm um papel muito importante para manter a escola funcionando. A gente já conversou sobre isso.
E aí, logo abaixo, a gente tem uma pesquisa que a Ana fala assim aqui do lado, ó. Em grupos, vocês vão entrevistar um funcionário da escola. Primeiro ano, essa parte do trabalhando juntos nós não vamos fazer, tá bom? Porque entrevistar a professora que faz parte da escola não tem a mesma graça da gente ir lá, descer na secretaria, ir na cantina perguntar as coisas para tia Marina, não é? Então a gente não vai fazer essa parte, tá bom? Porque para fazer essa parte nós teríamos que ter contato com outro funcionário da escola sem ser a professora Desirê, tá bom? Então, esta trabalhando junto nós não vamos fazer. Mas a gente vai fazer a atividade da página 16, que fala assim. Questão 5. Agora é a sua vez de responder as perguntas sobre a escola em que você estuda. Primeira bolinha. Você sabe sobre a história da escola? Agora sim, né? Primeiro ano. Você sabe? Você aprendeu? Se não aprendeu, volta lá no vídeo e escuta de novo a história da escola, tá bom? Segunda bolinha. Você acha que existe um trabalho que seja mais importante para o funcionamento da escola? Sim ou não, ou por quê? Ou você acha que todo mundo é importante igualzinho? Fácil, né? Primeiro ano. Respondeu? Beleza, lembra da resposta, porque daqui a pouco na correção a Pro vai perguntar e vocês vão responder, tá bom? E aí, primeiro ano, nas atividades da página 17, é muito fácil. Que temos aqui na questão 1, para vocês completarem as frases de acordo com essas palavras que estão em destaque. As palavras que estão em destaque são professor, diretor e porteiro. Então, presta atenção que vocês têm que completar, tá bom? Letrinha A. Na escola, o é responsável por verificar as pessoas que entram e saem. E aí, primeiro ano é o professor, diretor ou porteiro? Fácil. Letra B. O administra a escola. Quem administra a escola? É o professor, o diretor ou o porteiro? Letrinha C. Em sala de aula, o é responsável por ensinar os alunos. E aí, primeiro ano? Quem é responsável por ensinar os alunos? É o professor, o diretor ou o porteiro? Essa daqui é muito fácil, tá bom? Completa bonitinho. E a questão 2 a gente também não vai fazer, porque esse daqui é de entrevistar o colega. E a gente não tem como entrevistar o colega no momento, porque tá cada um no seu cantinho, não tem como, tá? Então, nas atividades da página 17, o exercício 2 nós não vamos fazer, tá bom? Mas, na página 18, exercício 3, nós vamos fazer. Presta bastante atenção. Quais são as atitudes adequadas dentro da escola? Converse com os colegas e marque um X nas respostas corretas. A gente também já viu isso em geografia, lembra das regrinhas de convivência? E aí, primeiro ano, o que é certo? É certo jogar o lixo no chão? É certo respeitar os colegas? É certo estar atento em sala de aula, estar prestando atenção em sala de aula? É certo empurrar os colegas? É certo participar das atividades em sala de aula? É certo conversar enquanto a professora está falando? E aí, primeiro ano, dessas alternativas, vocês vão marcar as certas, tá bom? E só tem 3 alternativas certas aqui, tá bom? Na questão 4 fala assim, ó. Pense em uma atividade que você goste de realizar com a sua família. Depois pense em algo que você goste muito de fazer na escola. No quadro, faça um desenho para representar as atividades em que você pensou e mostre aos colegas. Então, vocês vão pensar aí, primeiro ano, ó. Primeira coisa, o que você gosta de fazer em família? Você vai desenhar aqui neste primeiro quadro. No segundo quadro, você vai desenhar o que você gosta de fazer na escola,
tá bom? Também é muito, muito, muito fácil. Mais fácil que isso, só a última página, tá bom? Presta bastante atenção. Que é uma interpretação de tirinha, lembra? Divirta-se. Leia a tirinha do Armandinho. Então o Armandinho tá aqui com o sapinho dele e a responsável dele fala assim, ó, para ele. Hoje às 2h você vai ao francês. No segundo quadradinho ela continua. Às 4 você vai ao futebol. Às 6 você vai fazer aulas de música. E às 8 você vai ao reforço de aula. Alguma dúvida? Aí ele ficou pensando. E ele, no último quadradinho, ele respondeu ao responsável. Que horas eu vou ser criança? Que forte, né? Primeiro ano, essa tirinha. O que será que ele quer dizer com isso? Ele tem um monte de obrigação para fazer. E ela pergunta assim, depois que ela passa todos os horários das coisas que ele tem que fazer, se ele tinha alguma dúvida. Aí ele perguntou, que horas eu vou ser criança? Ou seja, que hora que eu vou me divertir? Que coisa, né? Aí, logo abaixo disso, fala-se assim. Converse com o professor e os colegas sobre as questões. Essa tirinha, primeiro ano, ela mostra a realidade de muitas crianças. Muitas crianças fazem aula de um monte de coisa na semana. Que chega, tadinho das crianças, chegam em casa cansadas, que não tem tempo nem para brincar, de tão cansadas que elas estão. E é isso que a gente vai responder aqui nessas bolinhas, tá bom? Fala-se assim na primeira bolinha. Como é a sua rotina? Ou seja, o que você faz aí durante o dia? Ela é parecida com a rotina do Armandinho ou diferente dela? Então, nas coisas que você faz no seu dia a dia, pensando no seu dia a dia, o seu dia a dia é tão corrido igual ao do Armandinho? Pensa bem. Lembrando que aqui está escrito rotina. O que é a rotina? A gente tem a tradução aqui, ó. É o hábito de realizar certas atividades sempre nos mesmos dias e horários, igual a gente faz, né? Todo dia no nosso caderno a gente tem uma rotina, que são as coisas que a gente faz, as coisas que tem que ser feitas. Nesse isolamento, a Pro coloca a nossa rotina no final, né? A Pro realiza as tarefas com vocês, aliás, vocês realizam as tarefas depois que vocês veem a aula. E no final vocês fazem a rotina. Na nossa sala a rotina é feita primeiro, né? A primeira coisa de tudo. Por quê? Porque é através da rotina que a gente vai se adequando. Se não der pra gente terminar a rotina certa, é porque alguma coisa saiu dos trilhos, né? Se não deu tempo. Ou teve muita conversa, ou teve muita dúvida, ou aconteceu algum imprevisto que deu uma atrasada na aula, não é assim? Mas, falando da rotina, aqui neste caso, a gente quer saber o que vocês fazem durante o dia. Se vocês têm horário para cada coisinha igual o Armandinho, tá bom? Na segunda bolinha, fala assim. Por que o Armandinho acha que não tem tempo para ser criança? Fácil, né? Primeiro ano. Prozinho acabou de falar. Teve dúvida? Volta um pouquinho na gravação, tá bom? Terceira bolinha, para você, o que é ser criança? E aí, primeiro ano? É uma pergunta muito profunda, né? Será que ser criança é só brincar? Será que ser criança é só realizar essas atividades, essas obrigações? Ou será que ser criança é aprender e se divertir ao mesmo tempo? E aí? É para pensar, tá bom? E a gente vai conferir no nosso grupinho. Na hora do vamos relembrar, também é muito fácil, que é o momento que vocês vão responder as perguntas de acordo com o que foi estudado nesse capítulo. E na questão 1 fala assim, ó. Todas as escolas têm a mesma história? Então, pensando aí, primeiro ano, que pessoas têm histórias diferentes. Que até brinquedos têm histórias diferentes. E aí, vocês acham que escolas têm a mesma história?
Sim ou não? Fácil. Questão 2. Você conheceu um pouco sobre a história da escola que você estuda? Letrinha A. Escreva 2 atividades necessárias para o funcionamento da escola que você estuda. Então, pensando, primeiro ano, no que a gente estudou também, geografia também cabe aqui, né? Nas regrinhas, nos funcionários. E aí? Fala para Pro 2 atividades que é muito importante para a escola funcionar. Muito, muito, muito fácil, né? Letrinha B, escreva uma regra importante para o convívio na escola. A gente também viu isso em geografia. E aí, primeiro ano, qual regrinha que você acha importante que tem que ter na escola? E aí vocês vão escrever aqui. É muito fácil esse capítulo 2 de história, porque tá caindo quase a mesma coisa que a gente viu em geografia, tá bom? Um é complemento do outro aqui nesse caso, tá bom? Mas ainda assim, primeiro ano, vocês tiverem dúvidas, já sabe, é só chamar a Prozinha. A Pro então vai dar um tempo para vocês responderem bonitinho. Claro, vendo o vídeo e mais uma vez, teve dúvida, chama a Pro, tá bom? Daqui a pouco a gente corrige. Beijos, primeiro ano, até mais. Tchau!